Fala galera, e aí, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouco das escolas cervejeiras. Tá? No mundo, a gente fala de várias escolas cervejeiras, que tal cerveja de tal escola e tudo mais. Então a gente tem basicamente 4 escolas cervejeiras hoje no mundo. Tá? A gente tem a escola alemã, a gente tem a escola belga, a gente tem a escola inglesa e a quarta, que gera uma certa polêmica. Tem muita gente que os mais ortodoxos dizem que não é escola e tudo mais. Eu acredito que é uma fantástica escola, que é a escola americana. Tá? Tem muita gente que hoje não acredita que os Estados Unidos seja uma escola cervejeira. Eu acredito nessa revolução cervejeira que a gente vive, eu acredito que os Estados Unidos é uma escola cervejeira. Eu vou falar um pouco para vocês, colocando características de cada escola, e aí vocês tiram sua conclusão e fala comigo. Manda um e-mail, escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha se os Estados Unidos é escola cervejeira ou se não é. Tá bom? A gente vai mantendo esse nosso tete-a-tete, essa nossa relação. E eu quero ouvir de vocês, se vocês acham que os Estados Unidos é uma escola cervejeira ou não. Eu vou falar um pouco e aí depois a gente conversa a respeito disso. Vamos lá. Escola alemã. Escola clássica, ela segue a Reinheitsgebot, que é a lei de pureza alemã da Baviera de 1516. A lei fundada pelo Duque Guilherme IV. Tá? Então a escola alemã, ela é uma escola muito clássica, muito tradicional. A Reinheitsgebot, ela diz que a cerveja pode ter 3 ingredientes: água pura, malte de cevada e lúpulo. Naquela época, em 1516, não se conheciam as cepas de levedura. Não tínhamos dissecado ainda as leveduras, então usava-se na fermentação sem saber o que era. Não era conhecido ainda o fungo, a Saccharomyces que nós usamos. Tá? Então naquela época era só os 3 ingredientes. Tá? Então ela é uma escola muito clássica, a escola clássica da cerveja. Quer tomar uma cerveja clássica? Pega uma cerveja alemã que segue a Reinheitsgebot. Dentro da Alemanha hoje, nessa revolução cervejeira, nós temos as vertentes que fogem da escola. Temos inclusive IPAs, outros estilos alemães. Eu já tomei Red Ale alemão, já tomei diversos outros estilos alemães que fogem da Reinheitsgebot. Mas isso é uma característica que acontece em todo lugar. Tem sempre aquela vertente, aquela escapada. Mas isso aí faz parte. Tá? Mas então o grosso da escola alemã é a cerveja clássica, a cerveja pura. Já a escola belga é aquela cerveja maravilhosa, mas que tem um trabalho feito com especiarias, tem um trabalho feito com outros ingredientes. Vou citar um exemplo bem fácil para vocês, que é a Witbier, que é um estilo clássico de cerveja belga, que vai uma parte de trigo na composição, tem um pouco de trigo na composição da cerveja, ela vai aromatizada com semente de coentro e tem casca de laranja adicionado na cerveja, que dá um toque bem cítrico. É uma cerveja extremamente refrescante e consumida muito no verão belga, em muita quantidade. É uma cerveja leve no álcool, uma cerveja muito gostosa de se tomar por ter essa nota cítrica, tá bom? O aromazinho bem sutil da semente de coentro é um estilo maravilhoso, muito assimilado aqui no Brasil, por conta de nós sermos tropical, de nós sermos um país quente. A galera brasileira gosta muito do estilo Witbier. Então experimente a cerveja Witbier, ela é um clássico belga e que fica bem fácil de você identificar a escola por conta da adição dessas especiarias. E por aí vai, eu já tomei cervejas belgas, Dark Strong Ales, trabalhadas com pimenta branca, com noz moscada, e por aí vai indo. A escola belga, ela não segue essa lei de pureza alemã, ela é uma escola, ela tem essa vertente que faz cervejas maravilhosas. Tá? Então, aconselho experimentar as belgas, as Blonde Ales, as Double, Triple, Dark Strong Ale, Quadruple e por aí vai. Não vou começar a citar aqui, porque senão eu vou falar de mais de 100 e tantos estilos. E aí fica o toque para vocês. Experimente a escola belga, que é muito legal. Tá bom? E chegando na escola inglesa. Na escola inglesa, antigamente não se usava muito lúpulo. A cerveja era produzida sem lúpulo, isso é uma curiosidade bem bacana. Tá? Então a cerveja produzida com lúpulo na escola inglesa é chamada de beer. Já a cerveja, como era antigamente produzida sem lúpulo, é chamada de ale. Tá? Então quem for para a Inglaterra, eu aconselho a tomar uma cask ale, que é uma cerveja produzida sem lúpulo, maturada dentro de barris de madeira e servida em temperatura ambiente. É uma cerveja quase sem carbonatação, ela não vai fazer muita espuma, que a gente chama de cerveja flat.
tá? E que um sabor maravilhoso. Vale a pena você experimentar como era a cerveja antigamente. As Cask Ale, que são as ales maturadas dentro de barris. Você acha muitos locais especializados em Cask Ale, andando por Londres, andando pelas outras cidades inglesas, vão tomar excelentes Cask Ales. Então vale muito a pena experimentar. E já tem a linha das inglesas produzidas com lúpulo, que é a chamada Beer, tá? Que é a cerveja, que você vai tomar em diversos locais. Uma curiosidade, os ingleses, eles têm essa cultura de tomar muita cerveja em grande quantidade. Então produziam-se sempre cervejas com teor alcoólico mais baixo para você tomar uma quantidade maior de cerveja. Então tem muito essa característica da cerveja inglesa, ela tem um álcool mais baixo para você tomar um volume maior de cerveja. Tanto é que lá fora as inglesas, as medidas dela é sempre pint. E o pint ele equivale a 473 ml, tá? A medida de um pint. Então, são sempre quase 500 ml de cerveja em cada copo que você tomar. Então, imagina, você tomar 4 copos ali já foi 2 litros de cerveja. Então, é sempre produzida com álcool mais baixo, mas isso não é uma regra, tá? É sempre produzido com álcool mais baixo para ficar para você poder tomar uma quantidade maior sem ficar muito ruim. Tá bom? E tem também aquela linha de cervejas produzidas extremamente robustas, extremamente fortes, tá? O exemplo de uma Porter, que é a raiz da cerveja Stout. Então a Porter era produzida antigamente, dela houve-se a variação para Stout, que se você for traduzir Stout significa robusta, que era uma cerveja mais robusta, era uma cerveja mais forte, com teor alcoólico mais alto produzido, que é uma variação da inglesa Porter. Então assim, existem as disseminações dentro da escola inglesa. Mas é característica isso. Uma base maltada, cerveja inglesa, no sabor dela você vai encontrar muito isso. Uma base maltada para um amargor que sai suave ou nenhum. No caso de uma Cask Ale que não tem lúpulo. Então ela não vai ter amargor, vai ter aquele sabor de malte maravilhoso, notas amadeiradas. Vale muito a pena experimentar. Indo lá, experimentem. Tá? E agora a gente vai falar da escola americana, que é justamente toda essa mística que tem da linha mais ortodoxa que acha que a escola americana não é uma escola, que os Estados Unidos não é uma escola de cerveja, tá? A escola americana ela tem uma revolução hoje, que é justamente pegar todos esses estilos de cerveja das outras 3 principais escolas e trabalhar em cima delas fazendo cervejas maravilhosas, tá? Então a gente pega, por exemplo, uma clássica inglesa, vamos falar de uma IPA, uma IPA inglesa, é um estilo inglês, tá? Onde hoje nos Estados Unidos você tem um trabalho com lúpulos americanos, onde você vai ter uma característica muito floral, uma característica muito frutada, um amargor com menos adstringência, que dissipa mais fácil na sua boca. Então isso é uma característica da escola americana, tá? A utilização dos ingredientes americanos, os lúpulos americanos, eles têm grande aceitação hoje no mundo, tá? Então a escola americana ela tem essa característica de usar os seus ingredientes, no caso os seus lúpulos, nas cervejas, conseguindo coisas maravilhosas, tá? Então hoje você tem muita coisa produzida com lúpulo americano, não só nos Estados Unidos, produzido na Europa e em outras partes do mundo. Várias cervejarias só se utilizam de lúpulos americanos. Quer um exemplo? A Brewdog. Quando a gente fala de uma Punk IPA, de uma Hardcore IPA, a Brewdog ela é uma cervejaria escocesa. Ela é uma cervejaria europeia que toda a sua linha de produção é em cima do estilo americano de IPA, tá? Então ela sempre produz com lúpulos florais, lúpulos frutados, mas é uma cervejaria escocesa que faz o estilo americano. Então daí a minha afirmação de que os Estados Unidos é uma escola americana, tá bom? Mas aí faz assim, prova cervejas e me diga, tá? Tome cervejas, pega uma IPA inglesa, pega uma IPA americana, faz a comparação para você ver a diferença que tem de uma cerveja para outra. É muito legal essa brincadeira. Serve as 2 cervejas ao mesmo tempo e prova uma e prova a outra e vai vendo a diferença de uma para outra para que você compare. Mas isso é critério de degustação, tá? Não estou falando para você encher 2 copos de meio litro e tomar ao mesmo tempo. Não, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, fazendo a comparação de uma cerveja com a outra. E aí me diz, escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha, manda um e-mail para mim, tudo mais, passa lá na página, adiciona seu e-mail para a gente manter essa linha de comunicação e eu vou estar sempre falando com vocês, tá bom? Espero que tenha esclarecido mais alguma coisa a respeito das escolas cervejeiras.
Agradeço vocês estarem comigo e me aguarde. Vem muita coisa por aí. Obrigado, gente. Valeu!